dia a todos. Agradeço ao César, a todos da comunidade pela acolhida. Uma alegria estar essa manhã aqui com vocês. E vamos, ao longo do dia, percorrer um caminho. Né? Um caminho que para alguns pode ser um certo exame de consciência, né? Como pai, como mãe, de olhar para si mesmo e pedindo, né, através da graça de Deus, a clareza para poder ver diante dele seus próprios erros, mudar o caminho, né? E se fizemos também coisas boas, agradecer porque ele também nos deu esta graça. Porém, a questão ela é mais profunda, porque quando nós olhamos melhor para os nossos filhos, temos uma tendência a pensar que o que vemos de ruim neles, isso seja só mérito da internet, dos amigos e de qualquer outra coisa, e que talvez a gente não tenha falhado. Então nós como pais não queremos ver que erramos. O fundo é isso, né? Eu tenho 4 filhos, né? E se me perguntassem logo de início para falar sobre a educação dos filhos, se eu me valho então das mesmas coisas que eu procuro falar nos encontros, né? Pode ter certeza que sim, né? Seria uma grande hipocrisia, né? Mostrar dentro dessa temática certas coisas que serão dolorosas para nós e que elas não são e não foram e não continuam sendo também para nós em casa, né? Porque na verdade ela é para todos, né? A luz é para todos, né? Então, se a luz é para todos, então também é para mim. Então, de fato, o que nós vamos fazer exige um pouco assim de uma certa atenção interior, né? Diante de Deus, olhando para a sua família. Então, eu vou apresentar ao longo de vários livros, grandes autores, e todos eles, né? Grandes santos, né, da igreja, o que nos trazem sempre sobre a educação de crianças, de jovens, né? Então, acredito que o primeiro ponto da manhã é entender que a educação dos filhos depende da educação dos pais. É o primeiro ponto. Então, eu vou educar uma criança. Muito bem. Então, significa que nós, né, tenhamos condição de educá-los. E o problema maior é justamente por isso. Nós pensamos que já estamos educados o suficiente para educarmos as crianças. A gente não tem muita noção clara sobre isso. A gente pensa que a educação, em primeiro lugar, é um papel da escola, né? E se imagina que a educação é a educação formal, é aquela que se dá na escola, né? Não se olha nos próprios atos que eles são formadores ou deformadores. Então, para iniciar, a gente tem que entender que, quando a gente fala de educação, a gente está falando de formar um ser humano. Formar, dar forma. Ele vai tomando forma, né? E qual é a forma que eles estão tomando? Tem muita gente colocando a mão para dar a forma em nossos filhos. Tem mais da nossa mão, tem mais da avó, tem mais dos amigos, tem mais da escola, tem mais de quem? É muita gente, somos nós em primazia. A forma que nós estamos dando, ela é tão
clara e forte, penetrante, que qualquer um que tentar colocar a mão não consegue moldar, né? É forma mesmo, exatamente isso, né? Por isso se chama formação. Ou seja, o ser humano está em formação, tomando forma, né? Nós vamos encontrar, né, na Bíblia, né, que o modelo que dá a forma é o próprio Cristo. Então, olhamos para nós mesmos como pessoas assim como discípulos que vamos colocar a mão nas crianças, e quem já estão acostumado àquela forma pode colocar a mão daqui e dar a forma aqui também, porque já tem clara a forma de Cristo. Porque os nossos filhos verão isso em nós. Então, o primeiro ponto dessa manhã, que vou começar, é sobre a força destrutora do mau exemplo. A força destrutora do mau exemplo. Nós vamos começar a olhar a força daquilo que a gente não percebe, para depois a gente entender o bom exemplo. Porque se eu começasse falando do bom exemplo, a tendência é de que todos pensamos muito bem de nós mesmos e que estamos dando um bom exemplo. Então, primeiro vamos ver o lado do mau exemplo. Olha assim, será que dou o mau exemplo? E veja bem, quando nós falamos isso, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Por que olhar o mau exemplo? Porque o mau exemplo, ele é escandaloso. E nosso Senhor, ele deixou, né, ele pronunciou terríveis palavras contra aqueles que escandalizam os pequeninos. Isso vocês vão encontrar em Mateus 18:6. Né? Ou seja, é terrível o que nosso Senhor fala daqueles que desviam do bom caminho as crianças. Que desviam do bom caminho. E ele usa o termo escandalizar. De modo geral, a gente fica tentando entender assim, o que é o escândalo? Né? É uma coisa muito assim, chocante para uma criança? Sim, existem coisas que são chocantes e que às vezes são escandalosas. Agora, a gente não pensa que é escandaloso existir uma contradição entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós somos. Que isso não é escandaloso, a gente não percebe isso. A gente fala com frequência coisas boas para os nossos filhos, mas quando eles nos olham, eles não analisam, mas eles deduzem, ou seja, eles absorvem o contrário do que nós falamos. Nós falamos coisas maravilhosas e não as vivemos. Será que isso tem uma força? Tem, do mau exemplo. Por isso que é tão conhecido, né? Ou seja, que a gente não pode exigir de ninguém, dar lição a ninguém, se não praticarmos. Né? Não tem força a palavra. Por quê? Porque não tem vida. É simplesmente um palavrório. É como um filme, um teatro. Fala-se ali, mas é um teatro. Né? Ou seja, está tendo um acontecimento. Então, o problema do mau exemplo é esta contradição entre ação e palavra. Lógico que a sua mente vai falar assim, não, mas olha, a gente é falível, somos miseráveis, pecadores, pequeninos. Tudo bem, mas por hora não vamos deixar de ver a nossa responsabilidade. Né? Ou seja, nós como que pregamos a virtude, porém praticamos o vício. E ele está nos olhando. A pergunta seria, qual é a conclusão que a criança tira quando ouve um pai, por exemplo? Começamos aqui, né?
Um pai que chamasse a atenção, falo do pai, depois falarei da mãe. Um pai que chamasse a atenção do filho a respeito do trabalho, do esforço, porém, ele dormisse até muito tarde, acordasse, tomasse lá o seu café, sentasse no sofá, cansado, todos os dias fizesse isso. E, garoto, você precisa se esforçar. E falasse coisas maravilhosas sobre o trabalho. Mas o filho olhasse o pai, que, digamos, está desempregado. Né? Mas está desempregado e, por estar desempregado, acorda às 10, 11 horas da manhã, todos os dias. Né? Está sempre cansado. Então, o que ele teria de conclusão? O pai está falando da importância do trabalho e vê o pai ali naquela postura. E é importante salientar o fato de ser diário, isso, todos os dias. Uma mãe que, com frequência, porque muitas vezes, e é mais comum, que as mães estejam lá no seu dia a dia com as crianças. Então, pelo fato de estar no dia a dia com as crianças, é mais provável que pelos decibéis, né, do tom das crianças, se irrite. Porque é um cantorio que não para, né? Até a hora de dormir. Né? Então chega uma hora que cansa um pouco a cabeça mesmo. Dizer que não cansa seria uma mentira. Cansa, é uma alegria, mas cansa. Né? Então, digamos que a mãe falasse, e muitas vezes fala, né, sobre que a boa educação que a gente deve ter, nos mostra que nós temos que ter um certo domínio frente aos acontecimentos. Nós temos que ter paciência. Porque a mãe vai, por exemplo, comer fora com o filho, ela não fala no carro, olha, pareça gente. Né? Pelo menos finge um pouquinho. Né? Mas ela de vez em quando dá recomendação. Fala, não corre no restaurante, não fala alto, espera para falar, não sai cortando quando estiver falando com aquela pessoa. Né? A mãe mesmo, quando o filho quer falar, ela, depois a gente conversa, filho. Tem toda uma postura ali, parece bonita e tal. Então, a mãe está ali mostrando domínio do acontecimento. Tenha paciência. Mas, imagine então que ela falasse isso com certa frequência, mas do amanhecer até o entardecer, o seu modo de ser e de fazer as coisas mostrasse com muita frequência como ela é impaciente. Mostrasse que ela está sempre irritada, que ela está sempre de mau humor. Pensem um pouco sobre se aquilo que ela fala, que é importante ter paciência, o seu modo de ser corrobora com isso. Filha, seja paciente. Entendeu, garota? Né? Os fortes não se irritam. Entendeu? A gente tem que ter controle sobre os outros, né? Não sobre si mesmo. Né? Felipe, mas isso não é comum? Vejamos com responsabilidade as nossas ações. Ou seja, ver a contradição de a gente falar da virtude, mas expressar o contrário dela. Né? A gente olha encantado quando a gente medita na Sagrada Escritura, você pega lá a palavra de Deus e vê, imagina, Nossa Senhora perdeu seu filho e procurou ele. Então, normalmente a pessoa fica imaginando uma mulher descabelada, né? Irritada. A culpa era sua, homem. Então, não está assim.
E não está assim não porque foi dourado a pílula, não, porque ela com certeza ficou aflita no seu coração, mas por não ter certas deficiências próprias do pecado original, né? Então é lógico que tinha domínio, né? Claro, não é que tinha que dominar alguma coisa interior, né? Não tinha, Nossa Senhora não passava por esta pena. Mas a nós temos o mérito, somos convidados a, sim, nos dominarmos. Porque desejamos que os nossos filhos sejam santos. E será com muita palavra, mas também será com muita vida. Por quê? Porque, de fato, é uma força muito potente a convivência. Porque ele convive, ele vai tomando o hábito. Por exemplo, o garoto ele passa lá 15 dias em um seminário de sacerdotes, né? Que tem rotina, horário que acorda, horário que dorme, tem o horário da oração, os horários de oração, horário de trabalho. Ele chega em casa animado. Ou, por exemplo, quando a gente mesmo vai para um retiro, vocês já participaram de um retiro de 3 dias, você chega em casa, você quer mudar a casa. Você quer mudar todo mundo, marido, mulher, filho. Vamos arrumar as coisas aqui. Porque lá eu rezei o terço às 18 horas, eu fiz isso. Aí passou uma semana, eu não consegui fazer com que impregnasse toda a casa, né? Então, porque você foi no retiro, eles não. Então eles não viram, você viu. Você teve contato, você conviveu. Você ficou enamorado daquilo. Então, teve uma força e tem uma força a convivência. Então, os filhos convivem conosco. Então, nós temos que olhar nas nossas ações, ou melhor, olhar no modo de ser deles, quais são os hábitos da minha casa, do meu modo de ser. Se tem alguma coisa que está irritando muito, quando a gente olha no filho, pode ser que tenha coisas, influências de fora. Mas será que então a força da convivência do dia a dia dentro de casa não está sendo então fraco? Ou pelo menos de pouca convivência? Não está tendo força maior, né, sobre os nossos filhos? Porque os descaminhos, as ideias, as palavras deles talvez não tenham sido mediadas. Fala-se uma coisa e a gente deixa passar. Faz-se uma coisa errada e a gente deixa passar. Não é que é para intervir toda hora, mas tem os momentos certos. Filho, olha, aquele momento, você falou uma coisa e, de repente, você vem e ajuda ele a perceber o erro, a discernir, né? Então, a gente tem que ver a força do mau exemplo e ver que talvez a gente corrobore, pelo menos. Corrobore não colocando todas as oportunidades de bons hábitos dentro de casa. De saber ordenar o lar, a nossa vida em primeiro lugar, em prol da formação da alma das nossas crianças. Então, vamos analisar um mau exemplo. Nesse caso aqui, daquele pai que estranhamente fala maravilhas sobre o trabalho, mas ele mesmo não é um bom exemplo sobre isso. Ou seja, que ele está sempre ali, parece que mostrando preguiça. O que ele está de fato falando para o seu filho? Ele está dizendo o seguinte, que o pai ele não crê no que diz. Em primeiro lugar, quando a gente fala uma coisa e faz diferente, a gente está falando que a gente não acredita naquilo que a gente fala. A gente fala, mas a gente não acredita. A gente como que manifesta que aquilo não constitui um dever. Porque se fosse, a gente praticaria. Eu estou falando do trabalho porque é um exemplo muito estranho, esdrúxulo, né? Mas pense em algo que você fala e que você não faz. Você fala que é vital, que é importante, como que é um dever fazer aquilo, mas você não faz. Então o que a gente está manifestando quando a gente faz isso? Que a gente não acredita no que a gente fala.
Não pode mentir. E ele nos pega em flagrante mentira. Filho, é muito feio falar mal das pessoas. E ele vê a gente falando sempre mal. Então, a gente está dizendo assim, eu não creio naquilo que eu falo, filho. Por que fala então? Porque pelo menos você não quero que se perca. Eu já estou perdido já. Né? Pelo menos você não se perde, porque eu já não tenho mais jeito. Eu já estou velho. Sabe, eu já fui deformado, já estou engessado, já era. Entendeu? Será? Segunda coisa que o pai está falando, né? É que deve ser uma carga tão pesada, né, de se carregar, né, que ele não tem força suficiente para levar. Então, como que ele diz assim, olha, eu estou te dizendo para você fazer isso, mas eu mesmo não posso carregar. Ninguém pode carregar. Né? Então ele não considera que ele tenha forças para fazer isso. E aí a gente precisa fazer um comentário importante. Tem coisas que a gente tem sim. Né? A gente não pode dizer que o homem é uma marionete na mão de Deus. São Paulo fala que a força dele é a força que vem de Deus. Né? Muito bem. Mas ele se submeteu a isso. Então ele fez um esforço para isso também. Né? Ele fez algum esforço para se submeter. Né? Para não ser rebelde com o pai. Ele fez um esforço. Né? Lógico que esse esforço é iniciado pelo próprio Deus. Mas a gente não pode dizer que a gente não tem que corresponder com a graça de Deus. Ou seja, Deus quer, Ele dá todos os meios, e a gente fala o sim. Né? O sim é nosso. Nós somos livres. Então, dizer para o filho, faça, e a gente não faz, a gente está dizendo que eu não creio e ninguém consegue levar isso adiante. E não é verdade. Se não fosse assim, não teríamos os santos que fizeram sim a vontade de Deus, com suas limitações, pequenez, misérias, né? Mas fizeram. Mas no fundo a gente está dizendo aí um terceiro item, que a gente não quer. Aquele pai não quer fazer o que ele fala. Não é só que ele não acredita no que ele diz, ou que ele acredita que ele não tem força para isso, mas que ele não quer. Né? Por que ele está dizendo que ele não quer quando ele não faz? Naquele caso específico do trabalho, em que ele fala, tem que trabalhar, o valor do trabalho, o homem é feito para o trabalho, fala maravilha do trabalho, não trabalha, e ele faz o contrário disso, ele está mostrando o seguinte, a ociosidade lhe proporciona mais satisfação. Então quando a gente mostra pela ação uma contradição, a gente está falando que é mais gostoso, te traz mais satisfação não fazer aquele esforço. Eu prefiro ser assim. Né? É mais satisfatório. Né? É isso que a gente está mostrando. Que a gente não acredita, que a gente não pode e a gente não quer. Né? Agora, quando a gente fala algo e a gente pratica, a gente está mostrando, eu creio naquilo que eu estou falando. Né? Eu sei que Deus me dá condições de corresponder. Né? Eu estou fazendo um esforço para isso. E, mesmo que não pareça prazeroso, né, eu faço. Porque nem sempre é prazeroso cumprir um dever. A gente tem que cumprir certos deveres. Né? Às vezes a gente está bem cansado, a gente quer dormir até mais tarde. Se pudesse, dormiríamos todos os dias até mais tarde. Né? Mas para quem tem filhos, e filhos pequenos, né? Os filhos pequenos é uma coisa maravilhosa, porque eles são que nem o galo, assim, né? Eles são os primeiros a despertar em casa. Né? Pelo menos em muitos lares é assim, já estão lá de manhã já cacarejando. Né? E aí já tem um monte lá. Né? Quando já tem um pouco mais de alguns filhos, você já vê um monte ali já
Quer comida, quer brincar, quer destruir, enfim, né? Então, quando a gente analisa o mau exemplo, o problema do mau exemplo é esse. É a contradição da ação com a palavra. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu já entendi. Então não falo nada para não ter contradição, né? Não, não é isso. É que nós somos chamados humildemente diante de Deus pedir o socorro dele, né? Então, quando caímos em contradição, por que se diz que é um escândalo, né? Isso é importante entender, né? Porque a gente está levando a criança a cair no pecado. É por isso. Esse é o problema. Quando você fala uma coisa boa e você faz o contrário disso, a criança vai se desencaminhando. Ela olha em seu entorno, primeiro no celular, não encontra quem diariamente ajude, que ela tenha força para lidar com as pressões internas do pecado original e com as futuras pressões externas do mundo que a rodeia. Quando a gente olha para fora, elas serão submetidas a muitas pressões, né? de vários modos de ser. A gente vai analisar isso ao longo do dia, né? E isso, né? O grande, aqui um homem muito santo, né, que foi Padre Rui Marim, escreveu muitas e muitas obras, né? E entre elas esta daqui, que ele trata sobre família, né? Sobre educação de crianças. E eu vou retirar aqui alguns trechos dessa bela obra, que ele foi recolhendo também entre tantos santos, ideias para ajudar os pais. Então, a primeira que eu quero trazer aqui sobre o mau exemplo, ele diz assim: as faltas degeneram os hábitos, e de mau exemplo em mau exemplo se chega ao contrário da educação. A gente acaba formando a criança no vício. De mau exemplo em mau exemplo, o que a gente acaba fazendo com ela? A gente faz o contrário da educação. A educação é para formar o homem à imagem de Cristo. Mas quando a gente olha para os vícios dos filhos, eles não parecem com o Nosso Senhor. No início eles parecem com Bob Esponja, né? Eles parecem com os desenhos animados, depois com as artistas das novelas, com os esportistas, com os rebeldes espalhados pelo mundo afora, né? Arruaceiros, bandidos, né? E depois se tornam. Muitas vezes, infelizmente, se tornam. De onde nasceram os bandidos? Eles não nasceram no lar? Né? Ah, Felipe, mas agora não dá para analisar que todas as pessoas más foram por faltas. É sempre uma pessoa má, de modo geral, foi a falta de alguém presente, que ele, convivendo, lhe desse bom exemplo, lhe mostrasse a beleza de ser bom, lhe ajudasse no caminho, né? Ele tem liberdade. Às vezes tem gente que sai, a gente olha para o lar e fala, mas como pode ter saído daquele lar alguém assim, né? Bom, aí tem outras influências, é verdade, né? Que a gente às vezes não percebe, que estava silenciosamente dentro do coração dos filhos. Então, Deus colocou o anjo da guarda dos filhos, muito ligado às mães. Muito ligado. E elas pouco sabem sobre isso e pouco recorrem ao anjo da guarda pessoal e ao anjo da guarda dos filhos. Por que será que as mães pensam assim? É uma certa intuição, né? Que a gente vê um filho meio que desencaminhado. Intuição é uma ova. Se chama anjo da guarda. Tá?
Não, mas se for intuição no bom sentido, tudo bem. O problema é que quando a gente fala hoje de intuição, parece uma coisa meio que esotérica, assim, sabe? Meio que um negócio assim, não sei, estranho, um negócio... É um anjo da guarda, gente. A mãe olhou e falou, opa, como é que você percebeu isso? Ué, os anjos nos influenciam, sim. Eles não podem determinar as nossas ações, mas nos influenciam. Se deixamos para o mal ou para o bem, né? E rezamos pouco, e não fazemos como São Domingos Sávio, né? Como quem convivia, se relacionava com seu anjo da guarda, né? E se relacionar com o anjo da guarda dos filhos. Me alerta, me ajuda, é seu papel governar, né? Rezamos, né? Que reja, guarde, né? Ah, então tá, mas então a mãe tem que fazer parte disso. Ele tem a liberdade dele, mas se o anjo está inspirando, corresponda com isso. Vá checar, preste atenção. Santo Antônio Maria Claret, ele diz, né? Se o gavião infernal vem desviar o filho, então não tem que tratar como se, nada demais. Com o passar do tempo ele se endireita, né? Claret, Santo Antônio Maria Claret diz assim, opa, chegou o gavião infernal, tem que tirar ele de perto. Tem que puxar o filho. Mãe, eu não quero ir na missa não. Sabe, mãe, a gente não pode ser hipócrita. Filho adolescente, ele começa a dialogar e começa a colocar razões. Aí a mãe chega e fala assim, eu vou forçar, né? Tem que ir com vontade, com amor. Ele não quer. Vou fazer o quê? Vou arrastar? Então, aí faltou dizer assim, quem é a mãe, quem é o pai? Quem é a autoridade ali? É ele que botou as rédeas no cavalo e falou, vai para onde eu quero, faz o que eu quero, porque eu mando aqui, aí tudo bem, para essa mãe, para esse pai, tudo bem. Porque ele não fala assim, né? Mãe, escolhei na missa, ele escolhe, né? Agora, veja se ele faz do mesmo jeito para as coisas que ele considera prazerosas e que a gente tem que se submeter também, né? Então, tem um pouquinho de atenção. Papa Pio XII disse assim, no pensamento de Deus, a criança é um santo em flor, pequenino, assim, uma plantinha em potência, que vai crescer para se tornar um santo. Que vocês, está falando para a gente, né, o Papa, né? Quereis ou não quereis, são colaboradores de Deus nesta obra. Nós fomos admiravelmente na criação dos filhos, na geração deles. Então, se nós fomos assim, deveremos ser também na obra não só mais bela, mas mais importante, que é a educação deles. Então, não é gerar simplesmente, é uma segunda geração. Ou seja, a natureza biológica tomou forma, né, com certa naturalidade, a natureza, ok. Só que o sobrenatural depende não da natureza, como a gente olha assim, não é simplesmente natural, exige algo de sobrenatural, de trabalho, de correspondência. A gente está ali e colocarmos nosso empenho para ajudarmos nossos filhos. Então, vamos entrar na parte, ainda sobre o mau exemplo, do que nós devemos evitar a todo custo. Então, ok, então nós vimos o seguinte, o mau exemplo é potente, tem uma força grande, o mau exemplo, de fato, é a contradição daquilo que nós falamos e somos e fazemos. Né? A gente tem que observar isso. Né? O problema é que, às vezes, só isso é muito vago. Então,
Ok, então eu já entendi que eu tenho que tomar cuidado naquilo que eu falo e que eu sou. Eu tenho que me observar. Tá bom. Mas às vezes pode ser que falte critério de observar. A gente não considera que a gente faça uma coisa ruim. A gente não sabe, a gente tem uma falha de critérios. Tem gente que faz coisa ruim e não sabe que está fazendo coisa ruim. Não está percebendo mesmo. Né? Não também foi formado. Então eu não tive esse exemplo, eu não tenho essas ideias, eu não consigo transmiti-las. Então vamos ver algumas coisas que a gente deve evitar a todo custo. Né? Eu vou apresentar, né? Não eu vou colocar. Estou trazendo aqui de vários dos santos. 2. Eles eu vou destrinchá-los, mas eu vou colocar 2 assim. Né? O primeiro de todos é uma diferença de critérios. Tem que evitar a todo custo ter diferença. Não pode acontecer de uma certa diferença de critérios. O que é isso? Brevemente. O que é ter diferença de critérios? A criança, ela vê a mãe falando sobre... A mãe leu lá a história de uma alma de Santa Teresinha. Aí fala de Santa Teresinha. Olha, filha, Santa Teresinha, quando era criança, ela era mimada, que nem você. Mas Santa Zélia e São Luís Martin fizeram isso e começa a falar. Está mostrando. Tudo bem. Foi ali uma inspiração que Deus deu para a mãe e ela deu aquele dia. Um dia. E 29 dias, 30 dias do mês, ela assiste desenho. Ela assiste as novelinhas. E o que ela ouviu aquela historinha da mãe e depois, 30 dias no mês, ouviu outra historinha. Naquela historinha, sua mãe, pai, aquela moça era esforçada, virtuosa, boa. Ok. Na historinha diária que ela está ouvindo, o herói, ele é um anti-herói. Os filmes não mostram isso? Que às vezes a gente está torcendo para uma pessoa que é um mau caráter. Quantos filmes, situações de novela, que o cara que é o pior, as pessoas estão torcendo por ele. Ele faz coisas ruins, mas ele parece muito com a gente. Né? E no fundo, você vê, mas ele tem uma alma boa, né? Você vê lá no final. O fulano, ele trai a mulher, ele fica com 10 mulheres. E no final, volta com ela. Bom, antigamente fazia isso, hoje não. Né? Voltava, ficava todo mundo torcendo e tal. Né? Por quê? No fundo a gente pensa assim, poxa, ele pecou, mas voltou. Né? Mas a gente não olha que assim, o que a gente está mostrando. O que é que ele está bebendo, sorvendo, absorvendo todos os dias naquelas histórias. É apresentado sempre o feio como se fosse bonito, o bom que não é bom, o bom igual ao mal. Né? Inclusive querem mostrar hoje, sempre para os jovenzinhos, os heróis como se não fossem heróis. Não existisse heroísmo verdadeiro. Então, a força de estar sempre vendo o contrário. E não é porque falta simplesmente mostrar com mais frequência o bom. É que ali é mascarado. Ali o bom, ele não é bom de verdade. E é mostrado como se você pode fazer tudo que é mal se você se considerar bom. Você pode fazer o que você quiser. E aí eles veem coisas absurdas. Né? Coisas absurdas. Eles são submetidos diariamente a coisas absurdas. Né? Então aquilo está constantemente indo. E o pior é que o critério que é apresentado na mídia, de modo geral, não corresponde ao bem verdadeiro. Não corresponde aos mandamentos de Deus.
Ali é o contrário muitas vezes, e quase sempre, para não dizer a totalidade, né? Quase sempre contrário aos mandamentos de Deus, que são critérios objetivos. É um programa de vida os mandamentos. Ele determina o modo de ser das pessoas, os costumes delas, o modo delas se relacionarem uns com os outros. São critérios. Só que lá é o inverso dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Ai, mãe, ó, mas agora é a hora do jogo. Poxa, bateu com o horário da missa. Né? Deixou a missa para o final da tarde. E geralmente os jogos são nos horários, estão ali naqueles horários. Né? Então ele fica assim, com o pé na porta, torcendo para que não vá para a prorrogação, para os pênaltis. Ah, meu Deus, oh, que coisa difícil. Ou o pior, está na missa discretamente com o fone no ouvido assim. Aconteceu comigo, eu estava numa missa. Aconteceu comigo não, que eu estava ouvindo. Tinha um fulano perto, sem brincadeira, sem exagero. Eu sou da cidade de Santos, e o Santos estava numa final importante. Né, então, nem lembro o que era. A gente estava na missa, o fulano não se conteve. Gol! O padre olhou assim, então, aí olhando assim, ele não se conteve. Ele não teve como, entende? Onde estava o espírito dele? Eu nem vi se estava com o filho ou não, tá? Mas assim, às vezes o filho põe o capuz assim e o fone está lá por dentro, né? Está na missa, está com a mão junto assim, está parecendo um monge rezando, né? Tá nada. Está ouvindo banda de rock, ouvindo outras coisas, entende? Filho, tira o capuz. Mamãe, aqui no mosteiro os monges estão de capuz. Por que eles não tiram também? Estou brincando, mas para dizer assim, você vê assim como a influência é muito potente da falta de critério. Eles vão moldando, eles vão dando forma, né, no nosso modo de ser. E a segunda, que é tão potente como a diferença de critérios. Olha, perdão. A diferença de critérios às vezes pode ser entre marido e mulher. Assim, olha, de verdade. Vocês têm que sentar como adultos, diante de Deus, sem brigar, e entrar em união para formar uma criança. Não pode acontecer, né, de ter critérios diferentes. Mas nós somos diferentes. Na educação dos filhos não podemos. Não podem haver critérios diferentes. Não podem. Depois eu vou destrinchar isso. Quero citar apenas o segundo item, que é, então, a desunião de procedimento. Não tem critérios iguais. Critérios, não é ser igual o marido e mulher. Critérios iguais. Aí acontece a desunião de procedimentos entre um e outro. A mãe fala uma coisa e o pai faz outra, ou vice-versa. Isso é a casa da perdição. Da perdição. Não precisa haver lugar pior do que uma casa que faz isso. Mas o meu marido é muito difícil, então reze mais. Reze bastante. Pode ter certeza que isso tem força. Reze mais. A gente confia pouco na oração. Que na verdade é isso mesmo, né? Um fala uma coisa e o outro faz outra, né? Ou seja, o descomando, a desautorização, assim é conhecida, quando é desautorizado. Porque, assim, antigamente o pessoal falava assim, que o pai foi muito severo e a mãe passou a mão. Nem sempre. Hoje em dia tem uns pais tão água com açúcar que a mãe é que chegava, não pode fazer. E o pai depois, quando a mãe não está, filhão, vamos lá. Tal, né? Ele quer ser o amigo do filho. Né? Por quê? Porque ele ficou com dó, ficou com pena. Teria que ver por que ele recebeu aquela correção. É que o critério é diferente, né? De um ou de outro. Ele não há. Mas olha, ele não erra, às vezes eu também não erro na medida? Sim.
mas não é democracia para se discutir na frente do filho. É depois no quarto. Querido, olha, hoje você fez assim? Com jeito, né, gente? Não é assim, amor, olha, marido, e não sei o que e tal, né? Olha, querido. Então, hoje fez assim? Será que, né, não podia ter sido assim? Pensa um pouco antes, né? Você está querendo dizer que eu não penso? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, às vezes a gente fica irritado e fala mesmo coisas que não precisava falar, né? Mas ele fez tal coisa e tal. Eu sei, querido, mas então, estava certo que você primeiro corrobore, porque de uma maneira o pessoal detesta quando você fala que o outro está errado logo de cara, né? Vira e fala, olha, eu entendi. O problema é a medida, querido. A força foi um pouquinho exagerada. Às vezes pode acontecer sim, né? Pode acontecer que seja excessiva. Quebrou um vaso. 1 mês sem jogar videogame. Então, na verdade não deveria jogar nunca, mas, né? Mas, enfim, é a medida da coisa. Já que você deixou jogar, né? Sabe qual é o problema? É não cumprir a medida. Esse é o problema. É que você fala de modo impensado, dá uma punição gigantesca e 2 dias depois você desfaz aquilo. Então ele significa... meu pai nunca vai cumprir mesmo. Não significa nada. A união faz a força. E a desunião, a desunião, ela faz com que não haja, então, aquela potência de 2 pessoas estarem trabalhando, cada um colocando a mão para dar a forma no filho. Olhando a forma de Deus e dando a forma no filho. Né? Então, há uma desunião. As medidas, os critérios e a desunião de procedimentos. Tá? Isso é pensamentos, sentimentos, ações são semelhantes entre marido e mulher? É se pensar isso. Sabe aquela coisa assim que minha mãe pensa assim e meu pai faz de acordo com o que minha mãe pensa, né? Ou não. Faz o contrário. Então, esse é o problema, né? Como diriam os antigos, o que a mamãe pensa é exatamente o que o papai fala, e vice-versa. Exatamente. Você não precisa... Sabe aquela criança que já sabe assim, que quando a mãe fala, já perguntou para o seu pai, já sabe que o pai falará o mesmo. Nem pergunta, né? Porque já sabe que é o mesmo. Porque se ele soubesse que era diferente, ele já tinha ido. As pessoas nem mais usam essas frases. Já perguntou para sua mãe? Já perguntou para seu pai? Elas nem mais usam essa frase. Por quê? Porque se falar, às vezes ele vai lá e sabe que vai... Você falou com seu pai? Falei, ele liberou. Ele liberou, tá bom. Aí depois chega, eu tinha proibido. Você não falou? Mas ele nem suspeita que se ele foi procurar, talvez é porque o outro cônjuge falou justamente o contrário. Por que ele veio falar? Não para pensar nisso? Pode ser que ele não falou, né? Mas tem que haver um certo acordo, né, entre um e outro. Pelo menos comunica antes que chegue nele. Você quer isso? Tá. Depois a gente conversa. Querido, por um acaso ele falou com você? Não. Tá, então eu vou fazer isso, tá bom? Tá bom. Ou vou fazer isso, não faça diferente. Tá? Por favor, tá? Eu estou aqui mais no dia a dia, né? Tal. Conversar sobre isso, entende? Sobre a educação da criança. Felipe, isso é hipotético, é muito bonito. Na realidade, você não conhece o meu marido. Isso é desculpa esfarrapada. Se a gente for vendo um monte de santo casado, olha, foi beatificada uma mãe de 9 filhos neste sábado passado, a Conchita, tá? Uma mãe de 9 filhos, beata da Santa Igreja, neste sábado.
mãe de sacerdote, ela fez uma ordem de sacerdotes, uma ordem de freiras, uma ordem de leigos para seguir aquela espiritualidade que Deus a inspirou. Uma mulher que ela era tão impactante, uma beata da igreja, tá? Ou seja, ela ainda não foi canonizada, mas é bem-aventurada, né? Eu já conheço a vida dela faz 8 anos, né? Não era nem beata, a gente já tinha devoção em casa à Conchita, né? Ela casou com um homem super difícil. Está na história dela. Ela teve que pedir, quando foi casar, falou assim: eu peço que você não me impeça de ir na missa. Ela ia no retiro metade do dia porque ele era ciumento. Ela não participava de dia inteiro, assim, vou para a formação do Felipe do dia inteiro, querido. Não, metade do dia só. Depois tem o almoço das crianças. Pensando o quê? Ela é só metade do dia, só. Pensa o marido, então, para um retiro. Ela não falou, vou para balada, né? Fica aí que eu vou para balada. Eu vou para o retiro, gente. Vou rezar, né? E ela ficava só metade do dia. E essa mulher, porque a gente fica pensando assim, a gente vê Santa Teresinha e fala, né? Mas ela não foi casada, né? Então, a Conchita teve 9 filhos e detalhe, ela foi de uma santa mística. Nosso Senhor falava com ela altos papos. Assim, ela teve graças que santos, às vezes padres religiosos, não tiveram. A vida dela é extraordinária ao cubo, assim. E olha que não foi fácil, hein? A inspiração que Deus deu a ela, da ordem da cruz, foi só sofrimento. Ela só sofreu a vida. Só sofreu. Perdeu um filho com 5 anos de idade no poço. Morreu. Ela estava lá, dentro de casa, de repente, a intuição veio. Não, o anjo da guarda, o fulano. E ela saiu quase que levitando, correndo. Chegou, o filho estava morto no poço. Imagina a dor no coração de uma mãe, né? Quem já perdeu é que vai saber, né? Chegar e ver seu filho pequenino, morto. Não fazer mais nada. Mas, assim, eu tenho um filho que imaginando se um filho morresse, a dor que seria. Necessariamente Deus tem que nisso fazer. Tem que morrer primeiro, depois vão eles, né? Espero que pelo menos comigo seja assim. Não pode morrer antes, não, né? Mas imagina a dor dessa mãe, né? E a sua vida foi bem dolorosa. Bem dolorosa. E muito santa, muito alegre, muito profunda, assim. As fotos de Conchita são lindíssimas. Então, e o marido difícil. Então, para dizer assim, a gente fica nas desculpas e a gente não imita os santos naquilo que eles nos chamam a imitar. Ou seja, o que Conchita fazia? Rezava mais. Insistia mais com Deus. Mais e mais e mais. Entendeu? Mas assim, aí o problema é que é o seguinte. Aí tem gente que entende isso do lado errado, né? Em Santos eu conheci uma senhora que estava à beira da separação. E aí ela confundiu a vida de casada com uma de uma freira. Então ela não saía mais da igreja, né? Tendo filhos pequenos, não saía mais mesmo. Se participava de 3 missas diárias, dia de semana. O marido reclamava muito. Bom, aí também não tinha medida. Mas isso não... essa era louca, né? Alguém falar. Não, era uma mulher desesperada, tentando, Deus me ajude a converter meu marido. Aí faltou, às vezes, mediar um pouquinho ali para poder ver como é que fazia, entendeu? Né? A gente não acredita que dentro de casa a gente possa rezar. Mas não dá. Tem um filho, como é que reza? Então, a gente pensa que não dá para poder fazer, né? Porque está faltando ordenar as coisas e entendê-las melhor. Aí depois, então, dentro dessa ideia do que deve ser evitado, existe uma coisa que não é o mais grave, mas também grave, não é um nível mais grave, que é justamente quando um dos lados se abstém. Um dos lados
não faz a sua parte. Está remando sozinho. Então eu sei que é difícil. Ainda mais porque a gente tem a tendência a ver assim, é ele, é ela que não faz. Né? A tendência é fazer isso. É aquela contradição que às vezes um homem pode fazer com sua esposa. Né? Ele está na prática abandonando a ela. Não é para desesperar, gente, começar o inimigo a assim, inspirar, eu tenho que me separar dele. Homem mau. Não estou fazendo nada disso. Reza para que isso não aconteça, então. Tá? Mas eu tenho que falar a realidade. Né? Porque o problema não é que a gente vê isso no outro. Às vezes a gente é que está fazendo isso. Então a gente tem que saber que a gente tem que se corrigir. Quando a gente se abstém. Né? Ou seja, às vezes, em vão, a esposa solicita algo, espera que o marido corrobore, e ele não faz. A gente não basta ver que, às vezes, o marido ou a esposa fale algo, ele tem que corroborar. Você prestou atenção no que sua mãe falou? Prestou? Sua mãe está certa. É demonstração de união. É demonstração de união. Mas aí, e se ela estiver errada? E se ele estiver errado? Pare e vê, observe um pouquinho. Às vezes pode ser que a medida, mas o objeto da questão está certo. Entende? Eu estou corroborando com o objeto da coisa. Né? Inclusive, se faz na frente do marido ou da esposa, é que está esperando que o outro colabore e corresponda igual. Né? Depois até falar, você devia ter me apoiado, você não me apoiou. Né? Às vezes tem gente que fala até assim, um para o outro, e o outro não percebe que precisava mesmo. Né? Mas calma. Esse não é um dos mais graves. Tá? Se ele não fez, então não precisa matá-lo. E nem matá-lo. Tá bom? O mais grave é quando realmente aí faz o contrário do que o outro faz. Um está fazendo e o outro faz o contrário. Aí, isso é grave. Isso realmente não posso dizer que não seja verdadeiramente uma guerra. Né? Que o general dá um comando, né? E o soldado raso, né? Faz o contrário. Bom, em casa não é que o marido e mulher alto comando e baixo comando, mas assim, ali é que os dois estão juntos ali, aí um está falando uma coisa e o outro está fazendo o contrário. Apaga a luz, acende. Né? Não dá para ser assim, entendeu? Então, esse é o problema. Que quem ele deve escutar e quem ele deve obedecer? Quando há o descomando, a desautorização, ele não sabe quem que ele escuta, quem que ele obedece. Esse é o problema. O problema maior de fundo é esse. É a conclusão que a criança vai com o tempo chegando. E detalhe, ele vai procurar sempre quem cede. É óbvio. Necessariamente ele vai fazer isso. Se é a mãe, vai buscar a mãe. Está sempre cedendo. Se é o pai que vai buscar sempre ceder. Está sempre cedendo. Né? Então tem que haver uma conversa bondosa, caridosa entre ambos. Pelo menos olha, se você não está aqui, não está vendo tal, só peço que você não faça o contrário a isso. Eu comunique antes. Antigamente tinha até umas conversas que chegavam em casa. Ah, papai e tal. Primeiro deixa eu conversar com o seu pai. Né? Conversar com a sua mãe. Conversaram, então, hoje e tal. Conversaram. É que a correria é tão grande dentro de casa que acabam não falando. Eu sei disso. Mas tem certas coisas que precisa então lembrar. E hoje não tem mais desculpa, né? Entre marido e mulher. Porque se tem WhatsApp, já até manda. Querido, seguinte, o fulano fez isso, isso e isso. Foi isto que eu fiz. Tá bem? Visualizou? Tá. Tá bom. Você entendeu? O pessoal visualizou, não respondeu, né? Então, tem que perceber isso, tá? De fato, isso, quando um proíbe e o outro aceita, um ordena e o outro anula, isso dentro da mesma casa gera confusão.
confusão. Então, isso é a própria desunião de procedimentos. A desunião de procedimentos é isso. É quando fala uma coisa e faz e o outro desfaz. Isso não pode ocorrer, tá? Isso tem que tomar cuidado com a frequência que isso acontece. Que aconteça de vez em quando, pode ser que aconteça, motivo para depois conversarem, né? Motivo para conversarem depois, tá? Só não poderia ser diário, não poderia ser sempre, isso sempre acontecendo, né? Infelizmente, em alguns lares isso acontece com frequência, eu sei disso. Então eu também não quero colocar um fardo, eu só estou colocando aquilo que é a realidade. De que a gente sabe o que é mais grave, o que é grave em menor grau, né? O que é o ideal, ok? Às vezes o ideal não está ainda na realidade, mas a gente tem que saber o que é o ideal e buscá-lo. Buscá-lo em todas as medidas, com a nossa própria oração, com o nosso... tentando fazer um ajuste, tentando fazer de fato. E aqui é um trabalho, é trabalhoso, ou seja, ninguém está falando que vai ser fácil. Aí a tendência é ou abandona, falar, tem jeito mesmo. Entende? Porque está colocando nas próprias forças, aí não está pedindo a Deus, se confessando mais, melhor, comungando mais naquela intenção. Né? Às vezes demora, né, a conseguir, mas de fato é algo que às vezes demanda um certo esforço. E pode ser que Deus esteja trabalhando isso dentro de nós, esse esforço espiritual para que a gente tenha tanto conhecimento para poder orientar o filho. Então, olha, para ver como as coisas não estão perdidas, tá? Se há descomando, desautorização, ou o outro se abstém, né? Há uma certa desunião, não há perda de nada disso. Deus está trabalhando em alguém que está atento no lar. Ele tem um. E aí a glória não é virar e falar assim, eu fiz. A glória não é falar assim, se ele está assim, é graças a... Não, assim não pensa alguém que escolheu se casar. Senão precisa, inclusive, corrigir a forma de pensar. Né? A glória é quando vê todo mundo. Porque depois de certo tempo, ele mudou. E aí, não só o filho mudou, mas mudou todo mundo. Puxa, que alegria que é o lar, entende? É uma alegria mesmo, né? Mas tem gente que vê assim, aí ela olha o problema e vê assim, não tem o que fazer mesmo não, a coisa está perdida ali, eu vou fazer a minha parte, né? Não, pedir a Deus por todos, né? Pelo esposo e pela esposa, né? Não se esqueça que na sua confissão, Deus sabe que você é miserável, então é bom ver as misérias dos outros, né? Do marido ou da mulher. Mas não se esqueça quando você vai confessar, como você é, tá? Porque realmente é muito... mas ele está assim. Aquilo que às vezes você faz, você acha que é bonito também. O padre Antônio Vieira, nos sermões do padre Antônio Vieira, ele fala que ele nunca ouviu uma confissão de alguém que tenha falado sobre inveja. Só que dos 7 pecados capitais, o ser humano tem inveja dentro de si. Ele que não sabe reconhecer que tem inveja dentro dele, não se confessa sobre isso. Como se não tivesse. Nunca desdenhou de uma pessoa? Nunca falou, eu faria melhor. Se eu tivesse no lugar. Ele conquistou isso? Mas olha quem é ele. Nossa, ele está com aquele carro. Aí o carro vem amassado no dia seguinte. Eu estou com o meu Fusca velho, mas ele está com o carro amassado. Quando a gente vai ver no nosso interior, nós temos as mesmas misérias, gente. Tem ninguém aqui que... Só a Imaculada Conceição. Todo mundo tem os 7 pecados capitais. Faz cara de boa gente, mas tem miséria dentro de si. É que às vezes é mais latente na pessoa. Detalhe, às vezes é mais fácil de corrigir aqueles erros externos do que o mau caráter. Que já foi formado. Tem gente que tem cara boa, mas por fora, bela
viola, por dentro pão bolorento. Meu marido é assim, né? Mas ela é uma linguaruda. Ele bebe e eu falo mal de todo mundo o dia inteiro. Ah, não, mas beber é pior que falar mal, né? As duas coisas são malas. Não estou falando que a dele é menor, mas eu estou falando assim, falar mal dos outros tem punições severas nas Sagradas Escrituras. Bem severas, né? Enfim, só me lembrem quando a gente fizer um intervalinho, tá? Que você me dá um berro, um grito, alguma coisa. Né? Salva, né? Então, sobre o que deve ser evitado a todo custo, a gente tem que tirar uma conclusão. A conclusão que a gente tem que tirar é a seguinte: os meus critérios são bons e verdadeiros? Os meus critérios são bons e verdadeiros? Segunda questão: eu procuro viver de acordo com o que eu falo? Vou dar um exemplo mais chocante. Garoto, você tem que ler. Você lê na sua casa em algum momento? Não, mas espera lá. Eu sou a mãe, eu mando. Tem que obedecer. Mas espera lá. Não estou falando que tinha que ter vida. Para não dar mau exemplo. É que ler me cansa, sabe? Então não exige nada dele que ele leia, ué. Né? Não adianta. É muito bom ler. Não tem livro nenhum em casa. Tem casas que você chega, você entra e fica, cadê livro? Está no meu quarto. Uma Bíblia cheia de pó. Em cima da cama, você sabe, antigamente e tal. Ou às vezes na entrada, você tem aquela Bíblia assim, você faz assim, aí sai aquele pó. Nunca é mexida, entendeu? Mas está aberta numa figura bonita de Nosso Senhor, abraçando as criancinhas. Eu vi isso em muitos lares. Né? Sempre tem essa fotinha assim, tal, bonita. Né? É significativo, tem que ter também, né? Mas alguma Bíblia tem que ser usada dentro de casa, né? Então, veja aqui, às vezes na leitura é mais claro de ver isso. A gente pede que ele leia, a gente não lê. Não lê nunca. Não lê para ele e não lê sozinho. Ou não lê todo mundo junto. Mas meu marido não gosta de ler. É falta de hábito. Entende? É só comentar sobre alguma coisa que interesse. Mas ele também não se interessa. Faz interessar. É falta de esforço também, entende? De tentar ir lá, tentar até encontrar a medida. É que quer encontrar numa só vez. Né? Mas não, lá a gente, assim, lá em casa a gente, eu tenho 4 filhos, né? E a gente sempre leu, absolutamente todos os dias, invariavelmente. Não tem um dia sem leitura. Não é como se falasse assim: hoje a gente não vai comer. Entende? Não tem como, entende? Então a gente tem momentos determinados em que eu vou para a sala, sento na mesa, abro o livro para ler. Uns determinados horários. Aí eles puxam o livro deles e saem para a mesa para ler também. Papai e tal, eu ouço, mas muitas vezes eu falo assim: ok, agora é o horário de leitura do papai, vocês também vão ler. Tá bom? Aí cada um está lendo. Lógico, a gente comenta, interrompe um momento ou outro. Né? Sempre tem que fazer no silêncio monacal. Né? Mas a gente procura fazer isso, porque senão não lê, né? Também, né? E invariavelmente todas as noites a gente lê para eles. Ou ela ou eu. Se não estou eu, né? Sim. Bom, o menor fez agora, né? Dia. Opa, eu estou falando que fez. Olha, fará. Fará no domingo, né? Dia 12 de maio, fará 8 anos. Então, a diferença é de 1 ano e meio, né? Então, ele tem 8, a Tereza, o Paulo tem 8, vai fazer 8 amanhã. A Tereza tem 9, vai fazer 10. A Letícia, 11, vai fazer 12. E o Pedro, 13, vai fazer 14. Né? E aí... Sim. Perfeito.
Começar. Olha, para começar, alguém tem que começar. Ou mãe ou pai. Às vezes, melhor que sejam os dois. Mas eu estou falando isso dentro da realidade, né? Porque às vezes assim, o outro não faz. Então eu faço, não tem problema. Entende? Por exemplo, em casa, se a gente fosse somar, e não é para mostrar melhor nada, se fosse somar quem mais leu, 90% quem leu sempre fui eu. Estranhamente, né? Não é mulher tal que lê? Não. Eu nunca abri mão. Desculpa, mas só que nas Sagradas Escrituras, Abraão, Jacó, Josué, Moisés, eram os patriarcas da fé que estavam à frente da educação dos seus filhos maiores. Então, quando eu li isso, eu falei, homem participa da coisa. E tem que estar ali. Não é só, tipo, se vira mulher. Então, eu sempre falei, pode deixar que eu estou nisso aqui, de noite, não abro mão, eu leio. E ela deixa mesmo, assim, tipo assim, ela já está esperando. Você não vai ler para eles? Né? Não, não. Né? Né? Não, eu leio e faço a oração da noite, não tem conversa. E de manhã quem faz a oração da manhã também sou eu. Chegamos todo mundo, vamos lá, vamos rezar, então chama lá a Paula, eu já rezei. Ótimo, mas vai rezar junto. Né? Porque às vezes tem, não sei, tem aquele, eu rezei e não rezou. Eu rezei em silêncio. Não, vamos rezar em voz alta. Falando. Vamos mexer a sua boca e tal, né? Não é que eu estou rezando na mente. Vai mexer a boca. Entendeu? Então, você reza a primeira Ave Maria, você a segunda, você a terceira, todo mundo tem que rezar, entendeu? Faz falar, entendeu? Né? Depois que faça sozinho, ótimo. Mas primeiro vai fazer juntos. Então, veja, lá à noite, eu vejo assim, tá, eu tenho vários livros que eu trouxe aqui sobre educação de filhos, né? E lá Santo Antônio Maria Claret, ele diz que o pai lia para ele às noites. Então, em frente à lareira, não era televisão, o pai juntava o povo ali, né? A família dele. E Claret via o seu pai lendo para ele um texto da Bíblia, a história de um santo, depois rezavam o terço, né? Uma outra oração. Então, primeiro lugar é determinar às vezes um horário, né? Olha, se eu pudesse dizer assim, falar o seguinte, olha, gente, olha, tem que determinar o horário de dormir. Não tem, mas ó, então é o seguinte, é que nem viciado. Precisa de 15 dias ser submetido a uma nova rotina, tá? No início, mas vai ficar dentro do quarto de luz acesa, vai querer ficar um pouco mais tarde. Não deixe televisão e computador no quarto, para começar. Mas tire. Tem que dormir. Mas que está com insônia, reze. Né, tal, vai fazer. Né? E reze por ele, entendeu? Faça cansar também, né? De noite, depois de jantar, estão maiorzinhos, a louça toda é de vocês. Mas a mamãe só fez carne de panela, é cheio de gordura, demora. Tem muito bombril ali. Né? Tá, né? Manda ver, filho. Mas até a unha fica suja e tal, né? Isso, filho, gasta, vai lá. Você vê como é bom para tosse. Né? Então, faz trabalhar um pouquinho, cansar também, para ir dormir, entende? Mas assim, sabe, que tem assim, que seja aquela coisa, banho, jantar, história, oração, sono. Básico. Bem básico, entende? Banho todo mundo. Não, filho, aqui você não está no deserto. Banho. Né? Tal, né? Vamos jantar todo mundo à mesa. Juntos. Pelo menos, mas o esposo está trabalhando, trabalha de noite, não chegou? Então jante naquele horário com ele. Depois tem que ter uma história. Alguns não querem ouvir. Deixa eles na sala, alguém tem que estar prestando atenção. Os outros também estão ouvindo, tá? Depois vira rotina. E depende de você saber. Leia um pouco antes, para você ver se você vai ler direitinho e tal. Leia. E detalhe, se não tem esse hábito, pegue as histórias mais impressionantes. Olha, se tem uma coisa que chama a atenção, é você contar a história de mártir. Por que chama a atenção? Tem sangue. Sangue. O outro está matando na esquina. Onde? O pessoal parece que quer ver sangue, entendeu? Né? Alguns para ajudar a matar, outros para ajudar a não matar. Né? Mas, opa. Né? E aqui vou ler para vocês hoje a história, o sermão de São Roberto Bellarmino sobre os tormentos do inferno.
Fale do inimigo da nossa alma para você ver se eles não prestam atenção. Ai, mãe. Ele existe, filho. É real. Então é para tirar, sabe? A alma está morrendo. É que nem chamar é SAMU, né? SAMU para levantar, tirar a alma, voltar pro corpo, entendeu? Tum, né? Então, é um choque assim, entendeu? Se não está funcionando certa história, vou contar a Santa Teresinha, história de uma alma. Não estou falando que é isso. Mas se a criança está assim com Santa Teresinha, então tá bom, vou colocar uma coisa punk. Vou colocar um negócio lá. Você mostra o padre canadense morto pelos apaches, preso no tronco da árvore. Eles começaram arrancando as unhas. Depois escalpelou o padre, furou os olhos, arrancou os dentes, tirou a língua, queimou a lateral do corpo. É isso mesmo. Quando os jovens na escola estavam assim, com aquela postura assim na igreja, quando eu chegava na capela, estava meio assim, eu olhava, virava outra parte do livro dos santos que eu ia contar. Hoje eu vou contar para vocês a história dos mártires canadenses e de um padre. E conforme eu vou lendo, eu vou olhando. Eu e olhava. Aquele que estava assim já estava. O outro estava assim. E eu fazia a entonação. E aí o índio vem, coloca uma cinta de couro embebida num líquido inflamável, coloca fogo incendiando e com ferros vão cortando a parte das costas do padre. Eu vou fazendo cortando, retirando, olhando para ele e comendo a carne dele. Assim, ó. Os jovens assim, ó. Ai, professor, tenebroso isso. Eles veem coisa pior. Eles vão para os videogames, essas coisas, pá, tira na cabeça sem sentido nenhum. Ali tem sentido. Ali é alguém que morreu por Cristo. É totalmente diferente. Santa Teresa de Ávila, quando era criancinha, que ela queria fugir e tudo mais para morrer na terra dos mouros, que eu já fui a Ávila, então da casa dela onde ela morou, e tem um lugar que eles colocaram um marco onde o tio a encontrou, é longe para burro. É muito longe, gente. Você vê, a distância é enorme. O tio encontrou as crianças e pegou. Não, tal. Mas por que está acontecendo? Elas viram tanta história de Marte que assim, eu quero morrer por Jesus. Mas o seu imaginário estava impregnado por algo muito belo, que era Cristo e dar a vida por Ele. Não era o Bob Esponja da época dela, entende? Então, assim, é para entender assim que ler todas as noites, porque inclusive é tom para ir já diminuindo, para ir dormir. Ajuda bastante também, entende? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ler para vocês como Dom Bosco fazia com os jovens à noite. O pessoal fala, Dom Bosco, ele devia chegar assim, tudo bem, meus queridos? Então tá bom. Vou ler para vocês como Dom Bosco fez os chamados boa noites dele. Imagina teu filho na frente do Dom Bosco e ele lendo isso aqui. Ele lendo não, perdão. Ele criou essa história. Opa, peraí. Mas preste bastante atenção mesmo. Imaginai uma galinha que certa tarde não quis entrar no galinheiro. Em vão a criada tentou empurrá-la para dentro. Corre e esvoaçada pelo quintal, de sorte que a pobre mulher, de cansada, fecha o galinheiro e entra em casa. A galinha passeia de lá para cá, ciscando, debicando, toda satisfeita com a sua liberdade. Vinda a noite, vê uma escada de pedreiro que vai dar a um sótão ou a um depósito lá no alto. Sobe degrau por degrau. Procura por um lugar cômodo e lá se instala para dormir. Mas um ruído estranho a acorda em sobressalto. É noite fechada, na casa todos dormem. O cão de guarda está longe. Uma raposa subiu esgueirando-se pela escada
e avança cautelosa para devorá-la. A galinha despenca para baixo num voo toda espantada. A raposa tenta alcançá-la num salto, mas cai no quintal, enquanto a galinha conseguiu voar para os galhos de uma árvore próxima. A raposa não tira os olhos de sua presa e, acocorada no chão, a observa e vigia com o focinho para cima. Depois de uma longa hora, a galinha faz um segundo voo e vai pousar no muro do quintal. E a raposa ao pé do muro. O muro é mais baixo do que a árvore. A raposa anda e desanda de um lado para outro, descobre uma tábua encostada ao muro, sobe por ela, corre pelo muro em direção à galinha, que não tem outro remédio senão tentar um terceiro voo em direção a uma árvore fora do quintal, mas fica balançando num galho mais baixo ainda. A raposa desce, sai por um buraco e vai e rodeia a árvore e quer subir pelo tronco. A galinha já teme ser alcançada e voa para outra árvore ali perto. E a raposa segue ligeira. A altura é pouca. A pobre galinha, cega pelo terror, procura fugir e se equilibra num arvoredo um pouco mais baixo. A raposa se enfia entre os arbustos. Então, a galinha tenta um último voo, mas não há para onde fugir. Voa e cada vez está mais perto do chão. A raposa a acompanha, correndo por baixo com os olhos de fogo. Um grito estridente, um monte de penas ensanguentadas e nada mais. Meus filhos, a raposa é o demônio. A galinha são alguns meninos que podem lá ser bons, mas confiam demais nas suas próprias forças. Não querem saber dos regulamentos, como a galinha não quis se deixar fechar no galinheiro. Inexperientes, não fazem caso dos avisos, porque elas têm asas, isto é, a boa vontade. Mas não se lembram que a natureza enferma tende para baixo. Alguns são gulosos e outros. Outros dizem, por que nos proíbem certas amizades? Não fazemos nada de mal. E depois começam a transgredir as regras, depois procuram fugir dos superiores, depois certas cartinhas, pensamentos, familiaridades, certas amizades particulares, vão descendo, as asas não bastam, a raposa está aí por baixo à espreita, os incautos acabam caindo-lhe as garras. Boa noite. Você imagina Dom Bosco faz uma parábola da galinha e da raposa. Ele está ouvindo, a galinha foge para cá e a raposa vai. A galinha foge para lá e a raposa vai. A galinha foge para cá e a raposa vai. E vai, pum, e come. E ainda ele vira e fala, a raposa é o demônio. A galinha são alguns rapazes, né? Que não fazem caso dos regulamentos. Da mãe que avisa. Não são mais cartinhas, são WhatsApps, né? Facebooks, né? Então. Você imagina isso daqui, né? Num coração que todas as noites ouvia Dom Bosco contar uma história. Amavam, esperavam. Qual vai ser a próxima, né? Sabendo que às vezes vinha uma coisa assim, né? Forte, né? Mas é o SAMU, né? Chamando a alma ao corpo, né? Volta, né? A gente vai ler para a filha à noite o quê? Hoje eu vou contar os 7 anões da Cinderela. Mas alguma coisa contra essa história é que é o seguinte, gente. Quando a gente conta a história de um santo, de um mártir, né? Tem uma força da própria vida daquelas pessoas santas. Tem uma força.
E que ela ouça outras historinhas ao longo do dia, não tem problema. Mas em algum momento do dia, pai e mãe tem que ler algo mais substancial. Para quê? Para elevar um olhar sobrenatural, lembrar-se do sentido da vida, lembrar-se da eternidade, lembrar-se ao que foi chamado, fazer o seu imaginário estar povoado daquelas imagens, daquelas ideias, daqueles bons exemplos que às vezes não encontram nem na gente mesmo. Vai corroborar às vezes com quem a gente quer ensinar. Alguém viveu que ele não conhece. Quem foi São Pedro de Alcântara? Nem sei. Então, é copadroeiro do Brasil. Eu não conheço São Pedro de Alcântara. Olha, o grande santo franciscano, né? Santa Teresa d'Ávila conheceu. Vou contar a história dele para vocês hoje. Exatamente. Diretor espiritual dela. Primeiro grande mesmo, né? Hoje eu vou contar a história de São Bruno. Quem foi São Bruno? Então, fundador dos cartuchos. Que é isso? Cartucho de colocar no computador? Não, é a ordem cartucha, tal, monges, tal. Quem que foi esse santo? Hoje eu vou colocar São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe teve uma mãe que batia nele todo dia. Não é que é para seguir o mesmo exemplo. Mas fez um santo, né? Toma, garoto. Tal, né? Deve ser que ele também era... Às vezes precisava, né? Então, mas eu vou contar a história. Então você imagina, todo dia você está contando um santo. Aquele santo foi meio mais suave. Mas no dia seguinte vai vir um que é power. Né? Não é que os santos alguns são mais, outros são menos, mas tem que umas histórias que mexem fortemente. E os mártires mexem muito. Então, mãe, todas as noites, não precisa ser uma história muito extensa. 10 minutos de uma história já é o suficiente para ter conversa, para despertar até os filhos. Aí não precisa às vezes ter conversa. Só, boa noite. Durma com Deus. Mas mamãe, pode também ter, mas é bom que o imaginário dele também fique. Às vezes eu faço a história e eles querem fazer perguntas, eu respondo. Ou às vezes eu até faço. Então, Pedro, qual é o nome do santo de hoje? Então eles sabem que eu vou fazer perguntas. Eu comecei a perceber que o olho começou a ficar meio disperso. Aí às vezes eu faço. Então, Paulo, nesse momento, o santo fez assim, assim, assado. Né? Então, Teresa, você cita o nome. Né? Presta atenção. No final, a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer umas perguntas aqui para a gente relembrar. Mas com alegria, entende? Não como, no final, vou fazer pergunta. E quem não souber, é lógico, vai ficar com medo. Mas aí a história é terrível de aprender, né? Eu vou gravar só para não apanhar, né? Não, tem que ser um momento prazeroso, belíssimo, maravilhoso, né? Mas aí de ler e de quem também está se emocionando com aquilo. Não é para fingir, tá? Mas assim, de quem fala com vida, né? Poxa, você vai ler assim. Aí arrancou o dente do padre, furou o olho dele, escalpelou. Escalpelou o padre. Porque você sabe que é o escalpelar. Você imagina tirar. Né? Você não conta. Ele foi escalpelado. Né? Você não conta assim, entende? Então tem que saber ler também, né? Você lê uma coisa tenebrosa como... Ou uma coisa alegre. Entendeu? Então presta atenção que está lendo, né? O hábito faz o costume. O hábito faz a força. Leia todos os dias. Leia todos os dias. Seremos vitoriosos no final. Mesmo que não pareça. Mas não tenha o costume, comece. Compre livro e leia todos os dias. Eles não estão gostando. Demora um pouquinho mesmo, às vezes, tá? Demora um pouco. Mamãe, a senhora não lia antes. Mas agora a gente vai começar a ler. Sabe por quê? E tal. Você imagina como deveria ser a noite depois, infelizmente, de quando São José se foi, as conversas entre Nossa Senhora e Nosso Senhor à mesa. Colocavam a vela, olhando olho no olho, um para o outro. Do que será que eles conversavam? Não sei, mãe. Né? Tem como saber. Filho,
de coisas maravilhosas, né? Por exemplo, como às vezes eu gosto de ouvir que você me conte seu dia, de como foi na escola, que às vezes não é tão bom, né? Escolas tenebrosas hoje em dia, né? Mas tá ali conversando, né? Nossa, mamãe, que legal. É como eu que sento aqui, quero te olhar, te ouvir, você contar, né? Então, criar o hábito, entende? Da leitura noturna. Muitos santos fizeram isso, não foram poucos, tá? Não foram poucos. O pai de Santa Faustina, ele a alfabetizou para que ela pudesse ler a Bíblia. Deu para ela as Sagradas Escrituras, a vida de santos, de monges, missionários e mártires. Fez Santa Faustina. Tá? Então, lembre que tem muito pai santo que às vezes a gente não está sabendo que fez, ó. São Bernardo Claraval. Pô, a mãe dele era incrível. Foi um monte de gente santa. Nós imaginando o quê? Que o cara saiu do nada. Tem santo que saiu, às vezes, mesmo tendo um pai e uma mãe que, nossa, né? Deus salve, né? Mas teve muitos que saíram de lares santos também. Muitos, e não foram poucos, né? Por exemplo, além do grande São Bernardo Claraval, que teve uma mãe incrível, por exemplo, São Luís Rei da França, que foi um santo, santaço, um rei, mas ele foi terceiro franciscano. Ele vivia a espiritualidade de São Francisco, da pobreza sendo rei. Ele ouvia a mãe falando assim para ele com frequência: eu prefiro que você sofra todos os tormentos antes que cometer um pecado mortal. Isso marcou a alma dele. Ele deixou isso depois para o filho. Tão forte foi para ele ter ouvido isso da mãe. Você imagina a mãe falando: eu prefiro que você sofra as piores coisas do que cometer um pecado mortal? Pô, mas que mãe é essa? Mãe não quer que o filho sofra, né? Pecado, depois você confessa, inclusive, né? Não, a mãe fala, não. Hierarquia, critérios, via nos lábios e no modo de ser de Dona Branca, mãe de São Luís Rei da França. Então via ali, entende? Está falando, está fazendo, está mostrando, né? Está mostrando a eternidade para ele. Quer fazer um... Tá. Para não ser sem pedir mais, eu sempre faço até um intervalinho para parar um pouco a mente, porque é como se fossem doses homeopáticas, né? Eu dei uma, a gente fecha aqui a força do mau exemplo, né? O que a gente deve evitar a todo custo, né? E depois nós vamos entrar num programa de educação do lar. Exatamente, vamos ver. Tem que ter um programa? Que tipo de programa é esse? O que compõe esse programa? Vamos ver vários aspectos. Sim. Olha, eu estava tão preocupado com isso, que eles pudessem sempre ouvir, que quando a Renata estava grávida do Pedro, de noite, na cama, a barriga mexia que nem tubarão, assim. Até a gente achava, porque assim, eu falava aqui e levantava. Aí vinha pro lado de cá, falava do lado de cá, levantava. Falei, aí ela, nossa, faz isso que dá uma virada forte. Falei, que sensacional, e fazia. Falei, então, de noite a gente sempre lia um para o outro, falava uma coisa para o outro, né? Tava ouvindo lá dentro, né? Modo de ser, né? Modo de falar, né? Bebezinho contava história. Segurando o colo assim, nem falava nada. Pedro. Eu sei que estava mais enamorada pelo som da voz, né? Mas estava habituado a ouvir. E depois, quando começou a entender, eu estava contando toda a história todo dia. Todos os dias. E começar desde pequeno. Né? Desde pequeno, o mais cedo possível, entende? Mas não tem problema que seja 6, 7, 8. 9. Lógico, quando fica adolescente parece que não quer, né? Então, aí você tem que chegar com as histórias fortes. Colocou a mesa do jantar. Querido, combina com ele assim. Eu vou falar alguma coisa no jantar, né? Tal. Querido, hoje eu estava lendo. Olha, eu estou impressionado. Na história de São Bento, o demônio chegou para ele e falou: como não consegui atingi-lo, eu vou procurar um dos vossos monges. Caiu um muro sobre ele e tal.
O moleque está na mesa só comendo e ouvindo, entendeu? Está que nem em ordem monástica. Alguém está fazendo uma leitura e o outro está comendo. Né? Pensa que ele não está captando o negócio? Ah, mãe, ele não existe. Ó, filho, o Padre Pio já respondeu, né? Um fulano que chegou para ele e falou assim, o demônio não existe. Ele falou, isso? Né? Ele falou assim, você vai acreditar quando você encontrá-lo. Né? Quando você morrer, você for viver com ele. Né? Então, vou dizer assim, né? Vai assim para você ver como é bom para tosse. Né? Dá um tremorzinho na casa, né? Mas ele não existe. Está comendo o quê? Para que você faz sinal da cruz quando entra na água, da praia? Filho, ele não existe, filho. Entendeu? Está comendo o quê? Deu uma trepidação no avião, né? Nossa, assim. Tem um monte de gente que... Dá medo, mas está confessado, filho? Ah, então você relaxa assim? Não, mas você vai morrer, filho, pelo menos está confessado, né? Tem que fazer, o avião vai cair, né? Entende? Eu já passei por poucas e bom, vivo em avião. Então, quantas vezes não ia pousar, aquele avião parecia uma folha de papel. Assim, todo mundo tenso. Silêncio. Só parecia o grilo do avião. Não dá para ouvir. Eu lembro quando eu pousei em Cascavel, foi super difícil pousar em Cascavel, que é um aeroporto que assim, parece que é lugar para parar helicóptero, né? Porque é desse tamanho, então se errar já era, né? Já pousei em vários aeroportos assim, né? Em Rondonópolis, por exemplo, se você errar, vai no Milharal. Tem avião que já entrou no Milharal, né? E aí você vê as pessoas aplaudem. Então, né? Nossa, hein? Esse aí, hein? Nossa, não tirou carta, né? Pousar em Congonhas. Pô, brincadeira, várias vezes assim, tem. Depois ainda que vários aviões já caíram. Logo na semana que caiu, depois você vai pegar um avião. E aí e assim, quando você está na janela, você já está acostumado de tanto pousar, quando você já sabe que ele passou um pouquinho além da pista. Você olha, vai, pousa, porque não tem mais como arremeter, pousa logo, vai. Aí parece um cavalo. Pum! Né? Ai, nossa, não tá batendo o piloto, né? Mas tá todo mundo morrendo de medo no avião. Tá todo mundo morrendo de medo de morrer, né? Então assim, às vezes contar alguma coisa um pouco mais forte para as crianças, ou comentar na frente delas, é um momento de fazer, tem que ser em algum momento. Qual é o melhor momento, às vezes, se você não consegue juntá-los para poder... No jantar. Né? No jantar. Ou ao almoço. Mas isso é um momento valiosíssimo. Não pode esquecer que os cristãos usavam a mesa, viu? Para ensinar. Às vezes ao falar ou ao ler. Mas tem que recuperar a autoridade. Isso a gente vai falar depois, tá bom? Então vamos ao intervalo agora de 10